João capítulo 13, nós vamos ler dos versículos 2 a 5, e eu peço que os irmãos, nesse momento, antes de adentrarmos na palavra do Senhor, você agora mentalize todas as pessoas que você conhece. São tantos pedidos de oração aqui, meus irmãos, por salvação. São tantas famílias que eu e você não conhecemos, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece o peso na alma, muitos enfermos. E você e eu estamos representando aqui os nossos familiares, meus irmãos. Comece a clamar ao Senhor agora, por favor, por todos aqueles que você gostaria do fundo do seu coração que estivessem assentados aí com você agora. A palavra do Senhor será pregada essa noite, nós estamos cantando, e há poder no nome do Senhor Jesus, para trazer a sua e a minha família toda na igreja. São tantos pedidos, Senhor Jesus, tantas pessoas que precisam de conforto e paz no coração, tantas pessoas que precisam de curas, muitos enfermos, doentes, muitos estão internados. Nós clamamos a Ti, Pai, o médico dos médicos, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Desde o momento em que adentramos aqui, Senhor Jesus, e a Tua palavra declara que onde houverem 2 ou mais reunidos em Meu nome, eu ali estarei, eu ali estaria com eles. Então o Senhor se faz presente aqui essa noite, Pai. É por isso que nós temos esperança, e não é uma esperança vazia, mas é uma esperança eficaz em Ti, Pai. Porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Rei, Pai. E diante de Ti agora, entregamos todas essas pessoas, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos encontraram? Evangelho de João, capítulo 13, versículos 2 a 5. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia introduzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Meus irmãos queridos, esta é uma noite de celebração ao Senhor. Esta é uma noite onde nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor até que Ele volte. Essa não é uma celebração fúnebre, mas é uma celebração de vitória, conquistada por Cristo na cruz. Onde eu e você não estamos caminhando ao acaso, mas estamos caminhando para a vitória de Cristo. O episódio que nós temos aqui, meus irmãos, os irmãos conhecem, é muito emblemático. Jesus está aqui nos ensinando 2 ordenanças que Ele deixara à igreja. Os irmãos sabem que o batismo é uma delas. Quando nós temos a confissão pública de alguém que já decidiu em seu interior, que já foi salvo pela graça de Deus. Então é quando eu publicamente estou sendo sepultado, então eu estou sendo sepultado. O velho homem está morrendo para que nasça um novo homem, uma nova criatura. Alguém que não mais está debaixo da ira de Deus, mas do amor bendito desse Deus Todo-Poderoso. O batismo é apenas uma vez, meus irmãos. Mas a segunda ordenança de Cristo é a Santa Ceia, e nós devemos fazê-la até que Ele venha. Então, todas as vezes que eu e você temos o privilégio de estarmos aqui com esses elementos, com o pão, com o cálice, nós estamos celebrando o que Cristo fez por nós, o que Ele faz, e que Ele um dia virá buscar aqueles que estiverem inscritos no livro da vida. A nossa esperança é nessa celebração, meus irmãos. E conforme nós lemos aqui, Jesus está nos ensinando esse rito de entrada, meus irmãos. Quando Jesus se tornou o nosso Senhor e nosso Salvador,
nós nos tornamos discípulos dele. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Logo, a vontade de Cristo é superior à minha. Os sonhos de Cristo são superiores aos meus. Eu não vivo mais para o pecado, eu vivo para a glória de Deus. É por isso que nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nesse episódio, meus irmãos, Jesus toma o pão. Ele parte o pão. E ele diz aos amados discípulos: este é o meu corpo partido por vós. Nós sabemos que aqui Jesus estava celebrando, e os judeus celebravam a Páscoa. Nesse episódio, a Páscoa era celebrada em Israel. E o que era a Páscoa? O que é a Páscoa para alguém que nasceu em Israel, meus irmãos? É a festa de celebração de quando Deus tirou-os com mão forte, através de Moisés, do exílio do Egito, da escravidão do Egito. Judas já havia traído o nosso mestre Jesus por 30 moedas de prata. Satanás já estava cirandando. E os discípulos estavam fazendo o que, meus irmãos? Eles estavam discutindo entre eles qual de nós é o maior. É por isso que Jesus toma uma bacia com água e uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. E Jesus, após ter feito esse rito tão maravilhoso, ele os convida a cear. Na noite em que Jesus foi traído, ele instituiu para a igreja a Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia, meus irmãos, começa como um sinal eficaz para nós cristãos, de que Cristo veio, morreu por nós, o justo morreu pelos injustos, e pagou um alto preço, o preço de cruz, para que nós hoje pudéssemos celebrar essa noite, a vitória de Cristo na cruz, até que Ele venha. Nós sabemos, meus irmãos queridos, que Judas Iscariotes já havia traído Jesus. Os discípulos falavam não de coisas do reino, mas disputavam glórias entre si. Pois bem, é nesse momento que o nosso Senhor Jesus se coloca, mostrando a eles, meus irmãos, que um cristão deve viver ao avesso do mundo. Importa que Cristo cresça e eu diminua. Importa que a glória de Deus seja manifesta e que eu seja reduzido a nada. Não era assim que João Batista dizia? Quando diziam ser ele Jeremias, ser ele um profeta, ser ele o próprio Cristo, ele dizia: eu sou a voz que clama do deserto, endireitai os vossos caminhos, se arrependam. Eu vim preparar o caminho para que o Mestre venha. É com base nessas verdades, meus irmãos queridos, que eu peço para que você abra em 1 Coríntios capítulo 11. Esse será o texto que nós vamos meditar esta noite, meus irmãos. Primeiros Coríntios capítulo 11, versículos 23 a 34. Amém? Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma maneira, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e depois então coma do pão e beba do cálice.
Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto a mim, quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Meus irmãos, algum tempo se passou, e o apóstolo Paulo, ele vem normatizar aquilo que Cristo instituiu na noite em que foi traído. Quando Jesus tomou o pão e partiu o pão e disse para os seus discípulos: este é o meu corpo partido por amor de vocês. Depois tomou o cálice e lhes disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Tomai e bebei. Paulo está aqui normatizando tudo isso que Cristo fez por nós. Quando ele vai nos ensinar, meus irmãos, que quando esta noite eu como da carne e bebo do sangue de Cristo, tipificado pelo pão e pelo cálice, eu estou dizendo: Jesus Cristo, eu acredito em você, eu acredito na eficiência do preço que tu pagaste por mim, em me salvar, em me perdoar. Tu és suficiente para estabelecer um elo perfeito para que eu possa voltar para meu Pai. Paulo está estabelecendo aqui, meus irmãos, algumas regras, e é sobre elas que nós vamos falar, meus irmãos. Algumas perguntas eu escrevi enquanto estudava esse texto, meus irmãos. A primeira pergunta: como nós sabemos, quem instituiu a Santa Ceia foi o próprio Jesus Cristo. O autor da Santa Ceia é Cristo. No versículo 23 de 1 Coríntios 11, pois recebi do Senhor. O Senhor nos entregou esse momento. É interessante que na vida de Jesus, meus irmãos, Ele fez muitos milagres. Ele ensinou muitas coisas. Mas o que Cristo quer que nós, como cristãos, lembremos constantemente, não são dos seus ensinamentos, não são dos milagres, mas dessa obra maravilhosa e substitutiva que Ele fez por nós, com grande amor nos amando. É por isso que nós celebramos a Santa Ceia até que Ele volte. Nós festejamos até que Ele volte, meus irmãos. Milagres do nosso Senhor Jesus são importantes, com certeza. Os ensinamentos, muito mais. Mas Cristo quer que nós, como cristãos, nos lembremos que um dia Ele foi para a cruz pelo meu e pelo seu pecado. Ele não negociou de maneira nenhuma a vontade do Pai com relação à vida dele, meu irmão. Ele se entregou. E interessante, meus irmãos, que Jesus utiliza, Ele ensina a Santa Ceia para os discípulos, e nós somos discípulos de discípulos de discípulos, justamente na noite em que Ele foi traído, mostrando que Ele iria se entregar. Não seria Roma que iria capturar o nosso mestre, não seria Judas que iria, eles foram apenas veículos, mas Cristo estava determinado: eu vim para a cruz e é para a cruz que eu vou. Ele não negociou em nenhum momento, meus irmãos. Ele faz questão de instituir a Santa Ceia do Senhor na noite em que Ele é traído, para que nós hoje possamos celebrar o grande amor que Ele nos amou, sendo que nada em nós o atraía, o justo morrendo pelos injustos. É por isso que Jesus escolheu celebrar essa primeira Santa Ceia na noite em que for traído, para contrastar justamente também para os judeus, que eles estavam celebrando a Páscoa, e para eles a Páscoa é muito importante, meus irmãos, porque celebra quando Moisés retirou-os do exílio do Egito. Porém, Cristo queria nos mostrar algo muito mais profundo, não só uma libertação física, mas Cristo pode te libertar hoje de um cativeiro e de um juízo eterno, uma liberdade espiritual sobre a sua vida, meu irmão, que é muito maior que qualquer liberdade que o homem pode te dar. Ou seja, enquanto os judeus comemoravam a saída do cativeiro, Jesus celebra a Páscoa porque Ele é o nosso Cordeiro Pascal.
Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. João Batista, ao olhar para ele, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele escolheu morrer para provar que ele traz uma libertação muito maior, meus irmãos. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Então a Páscoa comemorada pelos judeus, remetendo ao cativeiro que eles tinham, Cristo transforma num sacrifício único, aceitável por Deus. Aquele sacrifício expiatório por nós, definitivo, meus irmãos. É por isso que nós não precisamos mais de sacrifícios de animais. É por isso que nós não precisamos acrescentar mais nada à palavra, porque tudo no Antigo Testamento apontava para Cristo. Tudo. A tenda do encontro, o maná que desceu do céu, as codornizes, tudo apontava para Cristo e tudo está consumado nele, meu irmão. Ele é o Cordeiro prometido desde Gênesis. Ele veio, ele morreu e ele se tornou o Salvador e Senhor e Salvador da minha e da sua vida. É celebrar essa noite, meu irmão, que através desse sacrifício nós estamos livres, não só 10 anos, 20 anos, mas eternamente livres, e a garantia está nele. Não há mais julgo sobre nós, não há mais nada que possa nos tirar do céu. Nós vamos para o céu, nós vamos estar juntos dele eternamente, meus irmãos, e nada e ninguém pode mudar essa verdade. Cristo garante isso, ele é suficiente para garantir isso. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas não somente isso, meu irmão. O apóstolo vai dizer que ele recebe de Deus e também os entrega. Provando que nós, como cristãos, não somos donos de nada, meu irmão. Tudo é dádiva de Deus, meu irmão. Não existe super-homem, super-mulher, não existe absolutamente ninguém. Um dia todos nós estaremos diante do Rei da Glória e Ele há de julgar todos nós, pelos nossos pecados, pela nossa omissão. Lá não haverá pastor, não haverá presidente, haverá uma pessoa que responde a Deus e nenhum de nós será declarado inocente. É nesse momento que esse Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo, pelos nossos pecados se levantará. Eu morri por Ele, Pai. Ele não é bendito, mas o meu sangue o torna bendito, meu irmão. Nós sabemos que existem muitos religiosos, e nós oramos por eles, que eles veneram o pão, como se o pão pudesse fazer algo por eles, ou o cálice pudesse fazer algo. Ou eles ficam introduzindo coisas, meus irmãos. Nós não estamos aqui para julgá-los, mas para orar por eles. Nós entendemos que o que nós vamos fazer aqui essa noite, celebrar a vitória de Cristo, são símbolos, meus irmãos, que nos fazem como irmãos depositar toda a nossa esperança, uma vez que o mundo se torna cada vez malvado, uma vez que as heresias entraram na igreja, uma vez que as pessoas perderam o primeiro amor. O que nos resta, meus irmãos, senão o amor de Deus derramado através de Jesus Cristo? Só esse amor pode religar pecadores a Deus, nada além do sangue. Não é isso que nós cantamos, meus irmãos? Essa é noite de celebração, meu irmão. Então eu e você não podemos nos ausentar da ceia. Desde jovem na igreja, eu vi muitas pessoas dizendo isso. Eu não vou participar da ceia hoje, pastor. Por quê, meu irmão? Porque eu estou em pecado. Pois bem, a Santa Ceia é o momento para você pedir perdão pelos seus pecados. Não deixe de participar. Porque não participa um mês, depois não participa outro, e não participa outro, está sempre se escondendo, meu irmão. A Santa Ceia é um momento entre você e Deus. Não interessa se você está em pecado, se você está distante de Deus, se você de fato colocar seus olhos nele, meu irmão. Compreender tudo que Cristo fez por você. Você de fato for uma pessoa regenerada, uma nova criatura. Não deixe de participar dessa celebração maravilhosa de Deus para a sua vida. Esse é o convite de Deus para nós essa noite, meus irmãos. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim, meus irmãos. Existem tantos textos que nós poderíamos trazer essa noite, que resgatam, meus irmãos, a gratidão que nós devemos ter a Deus,
Quando Deus ama-nos de tal maneira, envia Jesus para nos salvar, meus irmãos. A alegria que nós temos essa noite, mas essa alegria primeiro brotou no coração de Cristo, de Jesus Cristo. Imagine você, na noite em que vai ser traído, você está indo para a cruz e você está indo feliz para a cruz. Porque foi para isso que Jesus veio. A alegria que Jesus tinha em nos comprar e nos conquistar para Ele, meus irmãos. É por isso que mesmo quando Ele ascendeu ao Pai, Ele mandou o Espírito Santo e disse: vocês não ficarão órfãos, e eu vou preparar lugar para cada um de vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Você é a delícia dos olhos de Deus, meu irmão. Você é uma obra de arte que o Senhor está esculpindo, e o modelo é Jesus Cristo. É por isso que dói, meu irmão. É por isso que o vaso precisa ser quebrado muitas vezes, porque nós somos imperfeitos. Mas Deus não desiste de mim, não desiste de você. E onde houver vida, há esperança, meu irmão. Cristo sonhou com esse momento, em que Ele conquistaria de uma vez por todas um povo para Ele. E nós somos esse povo, meu irmão. Essa é uma noite de festa, não um funeral. Alegria de sermos comprados por esse amor, meus irmãos. A ceia fala da alegria do nosso Salvador. Eu vou abrir rapidamente em Hebreus 12, 1 e 3, meus irmãos. Onde Cristo demonstra seu extremo amor, indo para a cruz por mim, por você, para nos redimir. Hebreus capítulo 12, versículo 1 a 3. São tantos textos maravilhosos, meus irmãos. O que não pode faltar no nosso coração essa noite é gratidão, meus irmãos. Gratidão. E sabe quando nós faremos isso? Até que Ele volte. Nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor até que Ele venha. Até que estejamos eternamente com Ele, meus irmãos. Aí vai ser uma ceia eterna, meu irmão. A glória de Deus vai cobrir a nossa imperfeição, porque o pecado não vai entrar lá. Nós não vamos envelhecer. Essas barbas brancas que eu tenho aqui, ó, vai sumir tudo. E não precisa nem de Grecinho 2000, cara. Vai ser a glória de Deus que vai tomar conta daquele lugar. E o céu só é céu, meu irmão, porque Deus está lá, meu irmão. Nós como crianças sempre aprendemos, e eu aprendi com a tia Clarice, que vai ter rua de ouro, top, mas o céu só é céu porque Deus está lá. E a glória de Deus está lá, meu irmão. E ela vai tomar aquele lugar. Novos céus e nova terra. Hebreus 12, amém? 1 a 3. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, tendo olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentando-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecados contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem, meu irmão. Cristo não nos abandona. O grande amor de Deus por nós, Jesus veio consolidar esse grande amor de Deus, nos salvando. E Ele foi para a cruz com grande alegria, porque Ele queria muito nos comprar, nos conquistar, nos trazer para perto dEle, meu irmão. Muito embora Jesus, na noite em que fora traído, provou de traições, o inferno se levantou contra o nosso mestre. Nosso mestre foi alvo de toda a maldade e todos os pecados. O meu pecado e o seu pecado estava sobre ele. Ele morreu a minha morte, a sua morte. Cristo, quando morre, Ele não apenas possibilita eu e você termos perdão, mas Ele morre a minha e a sua morte. Era eu que era para estar aqui pelo meu pecado, meu irmão. Ele, como substituto, tomou o meu lugar sem que eu merecesse. Ele veio para nos salvar e Ele efetivamente nos salvou, meus irmãos. Mesmo tendo sido traído,
perseguido, açoitado, alvo de toda a maldade. Cristo está demonstrando nesses versículos que nós lemos, meus irmãos, o extremo amor do Pai, entregando o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi para a vida que Cristo nos chamou, meus irmãos. E quando nós morrermos, aí nós começaremos a viver. Nós estamos como passageiros nessa terra, meu irmão. Ele morre para nos redimir. Cristo institui então, meus irmãos, a Santa Ceia, para nós como cristãos, nos lembrarmos todos os dias o que Ele fez por nós. O que Ele fez por nós. Eu consigo entender, eu, Tiago, um pecador, escolher morrer por as pessoas que me amam. Eu consigo entender eu morrer pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha família, meus irmãos. Agora eu morrer por um inimigo meu, que me odeia, foi isso que Cristo fez. Ele nos amou primeiro. Não era Jesus que estava perdido, eu e você estávamos perdidos e Ele foi até nós. Ele escolheu nos amar quando em nós não havia qualidade alguma. Quando nós o ofendíamos com nossos pecados, e nós vivíamos em densas trevas, foi nesse momento que Cristo escolheu te amar, meu irmão. Esse amor eu não consigo compreender. Se os irmãos puderem, por favor, ao final do culto, me procurem e tentem me explicar numa enciclopédia de 3.000 páginas como Cristo pode se entregar por aqueles que ofendiam com seu pecado. Isso prova, meu irmão, que tudo que eu fizer nessa vida, mesmo que eu entregue meu corpo a ser queimado, tudo que eu fizer não vai pagar o que Cristo fez por nós. Cristo quer ser lembrado essa noite pelas maravilhas, pelos prodígios, pelos ensinamentos, mas sobretudo pelo que Ele fez por nós, meus irmãos. Pelo que Ele fez por mim e por você. Logo agora Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Ou seja, eu preciso comer da carne dele, porque Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele dá vida à minha alma. Assim como o pão é alimento para o nosso corpo, Cristo, o pão vivo que desceu do céu, é alimento para a nossa alma. Eu preciso beber do sangue de Cristo, porque há vida nesse sangue, meu irmão. Porque os meus pecados foram perdoados pelo enxaguar renovador do sangue de Cristo, meu irmão. E sem derramamento de sangue não haveria remissão para mim e para você essa noite. Imagine você e eu virmos aqui, ano após ano, passarmos nossa vida inteira vindo à igreja, meu irmão, sabendo que no final nós morreríamos e passaríamos a eternidade longe dele. Nós poderíamos conversar sobre os milagres de Cristo, nós poderíamos conversar sobre os ensinamentos de Cristo, mas não haveria perdão para nós. Porque mesmo se eu for uma pessoa muito bondosa e venha pecar uma vez por ano, quando eu morrer, se eu morrer com 80 anos, eu terei muitos pecados. E basta um pecado só para me condenar, meus irmãos. O que é impossível para o homem, é possível para Deus. Se lembre do que Cristo fez por você, meu irmão. Do amor que Ele tem. E Ele quer ser lembrado essa noite, como o nosso Cordeiro Pascal. 1 Pedro 3,18. Eu tenho tudo marcadinho aqui, viu, irmão? Se quiser abrir, bênção. Se não... O justo pelos injustos. 1 Pedro 3,18. Amém? Os irmãos encontraram? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Tem vários irmãos abençoados que sabem esse aí de cor, tenho certeza. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos,
para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no Espírito. Cristo, meus irmãos, o Cristo que nós pregamos, não é um Cristo que está pregado. Não é um Cristo que morreu. Se você for a Israel, você não vai encontrar, você vai encontrar na lápide, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. O Cristo que nós pregamos é aquele que morreu pelos nossos pecados, como uma morte substitutiva, ou seja, morreu em meu lugar, no seu lugar, morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos hoje morrer pelo pecado como cristãos. Ele carregou também, meus irmãos, com a sua morte, em seu corpo no madeiro, o nosso pecado. Volte uma folha aí, por favor, meu querido irmão. 1 Pedro 2:24. Pedro 2:24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados, sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Cristo, meus irmãos, é o exemplo até no sofrimento. Ele morre uma vez que Ele é justo e Ele morre pelos nossos pecados. Ele vai com alegria completar a carreira que o próprio Pai dele. E observe, meus irmãos, que Jesus é comparado a uma ovelha. Eu nunca vi e nem quero ver executar uma ovelhinha, mas dizem que ela chora. Dizem que ela não fica escoiciando. Ela não tenta fugir. Ela se entrega. E é interessante ver, meus irmãos, que quando Jesus está orando e ele está suando gotas de sangue no Getsêmani, ele pede para os discípulos: orem comigo, e eles estão dormindo. Então, de repente, os soldados vêm. E quando Jesus se declara: eu sou o Cristo que vocês vieram buscar, ele se entrega. Os soldados caem, meus irmãos, diante da glória do nosso Redentor. Era saída estratégica, né? Se fosse eu, dava no pé, cara. Montava num burrinho e saía uns 100 por hora. Cristo permanece ali, meu irmão, como um cordeiro que veio se entregar. Essa é a missão dele. Ele veio para morrer pelos nossos pecados. Mas há esperança para nós essa noite, nessa celebração, meu irmão. Porque a morte não pode detê-lo. E ao terceiro dia, a pedra foi rolada de dentro para fora. Jesus Cristo ressuscitou. E ele vê discípulos conversando. Ele se aproxima desses discípulos e eles não reconhecem Jesus. Os discípulos estão trancados com medo do que Roma pode fazer com eles. Jesus passa a porta sem precisar que ela fosse aberta e diz: sou eu ressuscitei. Tomé duvida, ele diz: toca aqui, Tomé, sou eu. Os discípulos estão extasiados, meu irmão. Logo, ele é o Cristo prometido desde Gênesis. Ele é o Cristo que viria da parte de Deus para, de uma vez por todas, poder unir-nos novamente a Deus. O que o pecado veio fazer, meu irmão. E a lei introduzida, ela só ressaltava o meu pecado. Para mim era impossível chegar à santidade de Deus. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Esses elementos, meus irmãos, o pão que nós vamos participar essa noite, é o alimento para a nossa alma, é o corpo de Cristo. Quando você estiver comendo, você se lembre de Isaías 53, o dia da expiação.
Se lembre da carne de Cristo que foi rasgada no seu e no meu lugar. Esse é o corpo de Cristo. E quando eu como isso, meu irmão, e nós comemos e participamos como irmãos, nós fazemos até que Ele volte, porque nossa esperança está nisso, nessa festa que tem preparada para nós no céu, junto dEle, meu irmão. Porque nós nos sentimos revigorados quando nós participamos da Santa Ceia. Porque o pão não pode fazer nada, o cálice não pode fazer nada, mas a simbologia, meu irmão, é o corpo do nosso Mestre que foi rasgado no meu e no seu lugar. É disso que você está participando. Traz vida para a sua alma. E o cálice, meu irmão, é uma nova aliança no sangue de Jesus Cristo. Vou fazer os irmãos folhearem de novo. Conforme Hebreus capítulo 8. Eu falei, os irmãos só vão comigo se os irmãos quiserem. Hebreus capítulo 8. Capítulo 8, versículo 10 a 12. Eu prometo que são os últimos versículos, tá? Depois a gente vai orar. Hebreus capítulo 8, versículo 10 a 12. Amém? Os irmãos encontraram? Aleluia. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porém minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo, conheço o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Nossos pecados, meus irmãos, são perdoados. Destruídas são todas as obras satânicas sobre a minha e sobre a sua vida, porque há poder no sangue de Cristo. Esse único sacrifício que Deus aceitou em meu lugar, em seu lugar, Cristo morreu a nossa morte. Não precisa mais ser repetido, mas essa lembrança de que um dia Ele voltará, precisa ser relembrada em nós cristãos. É uma noite de júbilo, de festa, não um funeral, meu irmão. Cristo não está morto, Ele ressuscitou e Ele está voltando. E essa morte é eficiente, é suficiente para salvar e religar o homem definitivamente, tirando a igreja da escravidão do pecado, meu irmão. É uma nova aliança, meu irmão, baseada no sangue de Cristo. E é isso que os elementos representam. Nossa esperança está em Cristo. Ele morreu por nós. E Ele está garantindo definitivamente, segundo a palavra dEle, que nós fomos redimidos do nosso pecado. Ele tornou isso possível, meu irmão. Ou seja, Cristo não possibilitou apenas a nossa salvação, mas Ele comprou a nossa salvação, a nossa redenção morrendo na cruz por nós. Através do sangue de Jesus, nós somos abençoados essa noite. Nossa família é abençoada. Cristo está conosco. Temos conhecimento espiritual. Não vivemos mais em densas trevas. Nós éramos cegos, agora nós vemos a verdade que liberta. Cristo é a verdade que liberta. Ele é a luz do mundo, meus irmãos. Ele é o pão vivo que desceu do céu. E para encerrar, meus irmãos, quando nós celebramos a Santa Ceia do Senhor, nós devemos nos lembrar do passado, de todas as coisas que Cristo fez por nós. É interessante, meus irmãos queridos, que quando você lê Romanos, você vê os 11 primeiros capítulos destinados às misericórdias de Deus. Os 11 primeiros capítulos falam só de coisas que Ele fez por nós. Ele fez muito mais, abundantemente mais por nós.
E qual deve ser nossa resposta essa noite? Portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresente o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e que agrade ao nosso Senhor Jesus. Este é o culto racional de nós essa noite, meu irmão. Nós não fomos até Ele, Ele veio até nós. Nós apenas respondemos essa noite porque Ele nos amou, porque Ele agiu com misericórdia primeiro, meu irmão. São as misericórdias e o amor de Deus que nos fazem essa noite ter esperança. Um Deus que nunca vai nos abandonar. Quando olhamos para o passado, meus irmãos, nós vemos o que nós éramos. E que o nosso destino era a ira eterna. E o nosso destino era a eternidade separado de Deus. E o que Ele fez por mim, o que Ele fez por você, irmão. O que Ele nos deu. Nem a pessoa mais famosa do mundo e mais rica do mundo tem agora alegria no coração que eu e você temos. Porque nós fomos redimidos por esse sangue. Quando nós participamos da Santa Ceia, meus irmãos, nós lembramos do presente. De que as misericórdias de Deus são a causa, o motivo de nós não sermos consumidos. Que todas as manhãs as misericórdias de Deus, elas brotam para nós, como sendo a causa da nossa existência. Quando Deus tirar a mão de sobre nós, não sobrará nada, meu irmão. E quando nós participamos da Santa Ceia, nós também lembramos do futuro, meu irmão, até que Ele venha. Mostrando, meus irmãos, que conforme o livro de Apocalipse, o mundo caminha para a destruição. As pessoas que têm dinheiro querem cada vez mais dinheiro, os famosos querem cada vez mais fama, mas nós caminhamos para a vitória triunfante de Cristo. A nossa vitória já foi comprada. Cristo já morreu a nossa morte. Não tenha medo de nada, meu irmão. O seu passado, Ele fez grandes coisas. Ele tem trabalhado em nosso favor hoje e Ele vai sempre estar trabalhando por nós. A Santa Ceia é isso, meu irmão. É a celebração, é a festa de que Cristo fez, está fazendo e sempre fará por aqueles que forem fiéis a Ele. Quero pedir gentilmente aos diáconos que me ajudem aqui. Só empurrando. Todos os irmãos pegaram o pão e o cálice? Amém? Todos pegaram? Muito obrigado. O que você tem essa noite para responder com base nesse amor tão grandioso por você? Você e eu estamos prestes a celebrar a morte de Cristo por mim e por você. Nós estamos prestes a celebrar essa festa, meu irmão, até que Cristo venha. É por isso, meu irmão, que eu e você estamos aqui essa noite. Embora nós tenhamos tantos problemas, eu acho que falta dinheiro, não só em casa, né? Falta para os irmãos também, né? Falta saúde, falta amigo, falta emprego, falta tanta coisa, meu irmão. Mas a Bíblia nos garante que uma coisa jamais vai faltar: a graça de Deus. A graça de Deus, meu irmão. E a graça de Deus está presente aqui essa noite. E ela tem trabalhado na sua e na minha vida. Ela tem nos transformado a cada dia. E o que Deus tem feito através da sua e da minha vida, meu irmão, não vai parar aqui. Deus vai continuar fazendo. E esse é o momento em que nós celebramos a vitória do nosso Cordeiro Pascal. A vida nesses elementos, pelo que eles representam, meu irmão. Então tome, por favor, o pão agora. Ele está aqui essa noite, meu irmão. Como diz essa canção. Nós apenas adoramos a Ele. Nós apenas respondemos a essa misericórdia. Nós apenas respondemos com amor porque Ele nos amou primeiro. Nós apenas nos mostramos fiéis porque Ele é fiel. Ele não nega a sua palavra. Nós apenas temos esperança porque Ele é a nossa esperança.
Nós apenas temos certeza de estar com Ele porque Ele garantiu isso na cruz, meu irmão. Nós apenas nos alegramos porque Ele é a nossa alegria. Nós apenas temos paz porque Ele é a nossa paz. Ele está presente aqui essa noite. E absolutamente nada e ninguém pode tirar essa paz do seu coração. Nada pode tirar o teu nome do livro da vida, porque Cristo te deu de graça. A salvação foi uma dádiva, um presente de Deus para você. Mentalize agora nesse elemento, meu irmão. Essa morte substitutiva, essa morte que deveria ser minha e sua, e Ele decidiu ir para a cruz como um cordeiro mudo. E Ele foi com alegria, porque Ele imaginava esse dia, que um dia em Rio Claro, no estado de São Paulo, num domingo de fevereiro, estaríamos aqui celebrando até que Ele volte, o que Ele fez por nós, meus irmãos. Diante desse mistério maravilhoso revelado em Cristo, nós temos que reclamar do quê? Nós temos que nos queixar do quê? Nós temos que nos preocupar com o quê, meu irmão? Nós estamos garantidos com Ele na eternidade. Isso já nos basta, meus irmãos. Te agradecemos, Senhor Jesus, porque o Senhor morreu a nossa morte. O Senhor não morreu apenas para possibilitar a nossa redenção, o Senhor comprou a nossa redenção, porque era eu que era para estar pendurado naquela cruz. E conforme nós cantamos, não foram os pregos que mantiveram o nosso Salvador na cruz, foi o seu amor por nós. Foi o amor indizível de Deus, quando Ele olhou para o mundo e disse: eu vou enviar meu Filho. O Cristo prometido, desde o início de todas as coisas, meus irmãos. O Cristo prometido veio, se revelou a nós, nos amou, andou conosco, nos ensinou, curou os doentes, mas quer que nós lembremos essa noite do amor tão grande que Ele tem pela sua vida, a ponto de morrer por você. Há poder no nome de Jesus, meus irmãos. A Santa Ceia, meu irmão, não é algo da igreja quadrangular ou qualquer placa de igreja, mas é um mandamento que Deus deixou à sua igreja na terra. E conforme nós temos relatos, existem países onde os cristãos são perseguidos e eles não têm elementos como esses, eles celebram com pedacinhos de fruta. O mais importante é entendermos, meus irmãos, a espiritualidade desse momento. Pai, nós te agradecemos por esse momento, Senhor. Porque na noite em que o Senhor foi traído, o Senhor tomou o pão, o Senhor partiu e o disse: vocês comam desse pão, participem desse pão como irmãos, até que eu volte. É vida para nossa alma, meus irmãos. Podeis comer. Tudo aqui na nossa igreja, meus irmãos, é feito com tanto zelo, com tanto amor. Você olha esses pães aqui tão lindos, dá até fome. Essas uvas maravilhosas, essa Bíblia tão linda. Isso tudo nunca pode perder o sentido no nosso coração, meu irmão. O dia que essa noite de celebração de festa de Santa Ceia tornar-se um rito, ou tornar-se alguma coisa mecânica, meus irmãos, nós precisamos rever nosso conceito. Porque tudo isso que é feito é com muito zelo, com muito amor, é tudo muito bonito, mas nós nunca podemos perder, meu irmão, essa gratidão no nosso coração, por essa graça derramada na cruz. Que o Senhor Jesus nunca nos deixe entrar no piloto automático. Nunca nos deixe, como o apóstolo Paulo disse, participar de maneira indigna desse momento santo. Por isso que ele vai dizer: examine o homem a si mesmo.
se nós passássemos mais tempo examinando a nossa vida e vendo quão pecador nós somos, e passássemos menos tempo olhando para o nosso irmão, a nossa vida seria diferente, meu irmão. Participar de maneira indigna desse momento é quando eu tenho mágoa no meu coração. É quando eu fico olhando para a vida dos outros, quando eu fico julgando o cisco no olho do meu irmão e eu tenho uma trave no meu olho. Isso é participar de maneira indigna, sem discernir o corpo e o sangue de Cristo. Nós não somos dignos, mas esse sacrifício nos torna dignos. Nós só somos dignos porque Ele nos tornou dignos, meus irmãos. Nós somos igreja porque Ele nos comprou com o seu próprio sangue. E aqui está na sua mão, meu irmão, o símbolo da nova aliança. A nova aliança no sangue de Cristo, nosso Salvador, nosso Senhor. E haverá um momento, irmãos, em que nós não precisaremos mais celebrar isso, que nós estaremos junto com Ele. Por isso que até que Ele venha, essa esperança deve arder no nosso coração até que Ele venha. O dia que Ele vier, meu irmão, nós já estaremos com Ele já, eternamente. Pai querido, nós te agradecemos por esse momento, Senhor. Senhor, o Teu sangue foi vertido, cobrindo a multidão de pecados. Onde abundou o meu pecado, Senhor Jesus, superabundou a Sua graça. A Sua graça, Senhor Jesus, é o motivo de estarmos aqui essa noite, Pai. O Senhor nos amou primeiro. O justo morreu pelos injustos. E nós celebramos ao Senhor. Essa é uma noite de festa, Pai. Faça com alegria no seu coração, meu irmão. Esse é o momento, meu irmão querido, em que você pode assentado mesmo, ou dobrar o seu joelho, ter um momento a sós com o Senhor, amém? Amém, meus irmãos? Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, a sua família, profundamente, amém? Vamos nos colocar de pé, por favor? Nós vamos encerrar. Eu sei que os irmãos estão muito felizes, porque a presença do Senhor está aqui essa noite. Leve essa presença para sua casa, para sua família, onde quer que o Senhor nos leve, meus irmãos. Nós somos portadores da presença de Deus. Amém? Pai querido, te agradecemos por essa noite, Senhor. Eu quero te agradecer pelos louvores, pela palavra, pela santa ceia do Senhor, Pai, que traz vida à nossa alma, ao nosso corpo. E te agradeço, Senhor Jesus, por todos os irmãos aqui, por todas as famílias representadas, Senhor. Aqueles irmãos que não puderam estar, o Senhor sabe todas as coisas, Pai. Nos dê uma semana abençoada nos Teus pés e que possamos, no momento oportuno, se for da Tua vontade, nos encontrarmos novamente aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Boa noite.